Olá, eu sou a professora Eliane Vieira e no vídeo de hoje eu quero te dar 4 dicas para você revisar a matéria de forma eficiente. Então, se você está aí estudando para concursos ou até mesmo para a faculdade, você tem um monte de matéria para revisar, mas você nunca consegue revisar essas matérias de forma eficiente, de forma eficaz, de forma que realmente você consiga aprender os conteúdos. Preste bastante atenção a este vídeo porque eu vou te dar 4 dicas muito simples e eu tenho certeza que se você colocá-las em prática, você vai conseguir lembrar muito mais os conteúdos que você está estudando nesse momento, ok? Então vamos à primeira dica e ela é bem simples, só que bastante negligenciada pela maioria dos estudantes. Você tem de criar o hábito de revisar. É exatamente isso, criar o hábito de revisar. O que acontece? Muita gente só fica estudando teoria. Só que não revisa a matéria. E qual é o resultado disso? Você acaba esquecendo o conteúdo. A revisão, anote aí, preste bastante atenção. A revisão é justamente para você revisitar aquilo que você estudou. Você aprende com mais eficácia quando você repete. Então a revisão é justamente para isso, para você repetir aquele conteúdo até você conseguir absorver o máximo possível de um determinado assunto. E você só consegue isso quando você cria o hábito de revisar. Quando você, lá no seu plano de estudos, você coloca um bloco de revisão. A revisão precisa fazer parte do seu plano de estudos. Então, o primeiro ponto para você começar a revisar a matéria de forma eficiente é criar o hábito de revisar. Não fique só estudando teoria. Não, você precisa estudar um pouquinho de teoria, revisa aquilo que você estudou. No dia seguinte, mais um pouquinho de teoria e você revisa aquilo que você, os principais pontos, na verdade, daquela teoria que você estudou, ok? A segunda dica é muito importante. O seu cronograma de revisão vai depender, isso aqui é fundamental, porque você não vai revisar da mesma forma. Então, o seu cronograma de revisão vai depender do seu do seu conhecimento sobre o assunto. É exatamente isso. Dependendo do seu conhecimento sobre um determinado assunto, você vai fazer uma revisão de forma diferente. Eu vou te dar um exemplo com 2 cenários. É lógico que existem vários outros cenários, uma variação disso tudo, mas para ficar mais fácil, eu vou te dar um exemplo com 2 cenários. Vou colocar aqui letra A para não confundir. Se o assunto é novo. Então, se o assunto que você for estudar é novo, você nunca estudou aquele conteúdo, você não tem familiaridade com aquele conteúdo. O que você tem que fazer? Se você não sabe qualquer coisa sobre aquele conteúdo, sobre aquele assunto específico, você deve revisá-lo da seguinte maneira. Um dia depois da parte teórica, daquele momento que você estudou a teoria, então um dia depois você vai fazer a sua primeira revisão. Depois, você vai fazer uma outra revisão daqui a 3 dias. Então, se você estudou, por exemplo, o assunto concordância verbal na segunda-feira, na terça-feira você precisa fazer uma revisão sobre os principais pontos da parte teórica. Depois, 3 dias você vai fazer mais uma revisão. Depois, daqui a 1 semana, você vai fazer mais uma revisão sobre aqueles pontos principais daquele assunto que você está estudando, ok? Agora, professor, e se o assunto não for novo? Ou seja, se eu já tenho um pouquinho de conhecimento sobre aquele determinado assunto. Então, deixe-me colocar aqui o segundo cenário. Se você já tem um pouco de conhecimento sobre o assunto. Então, se você não tem, deixe-me acertar isso aqui, se você não tem
conhecimento sobre o assunto, você vai fazer da forma como eu acabei de explicar. Agora, se você já tem um pouco de conhecimento sobre aquele determinado assunto, se em algum momento da sua vida você já estudou aquele determinado assunto, o que você vai fazer? Você vai, um dia depois, fazer a primeira revisão. Então, não vai mudar, tanto no primeiro cenário quanto no segundo. Um dia depois que você estudou a parte teórica, você vai fazer a sua primeira revisão. Só que nesse segundo cenário aqui, você não precisa fazer tantas revisões. Você pode dar um espaço maior entre essas revisões. Fez a primeira revisão um dia depois, a segunda revisão vai ocorrer uma semana depois que você estudou a parte teórica e a terceira revisão daqui a 3 semanas. Ou seja, essa revisão pode ser mais espaçada, ok? É diferente se você não tem conhecimento sobre o assunto. Aí a revisão precisa ter um período mais curto, sempre fazendo as revisões, só que com um período mais curto entre elas. Então a melhor coisa que você pode fazer é sempre pensar, olha só, esse assunto aqui, eu tenho conhecimento? Se eu tiver um conhecimento, um pouquinho de conhecimento, eu posso deixar um pouquinho de espaço entre os blocos de revisão. Agora, se eu não tenho conhecimento, se eu estou aprendendo esse assunto pela primeira vez agora, aí sim eu preciso fazer mais revisões, ok? Então essa é a segunda dica. Agora a terceira dica é bem simples e bem prática, só que muita gente erra nesse ponto. Preste atenção. Você vai revisar só o resumo. Tem gente que fica revisando a teoria, a parte teórica não. Isso tá errado, você só vai revisar o seu resumo. O passo a passo é assim, você vai estudar a teoria, vai fazer um resumo dos pontos principais dessa teoria. Deixa eu colocar aqui para você. Você vai estudar a teoria, você vai fazer um resumo dos pontos principais dessa teoria e depois, a partir desse resumo, é que você vai revisar, ok? Então, a revisão vai ter como base o seu resumo, ok? E não a teoria completa sobre aquele assunto que você está estudando. Isso aqui é muito importante. Se você entender isso aqui, você já vai começar a reduzir bastante o tempo da sua revisão. E a quarta dica é a seguinte, essa quarta dica também eu vejo muita gente errando nisso aqui, que é o quê? O seu bloco de revisão tem de ser curto. O bloco de revisão não pode ser longo. Se você está aí revisando durante 1 hora, por exemplo, existe um problema onde? Aqui, ó, no seu resumo. Seu resumo tá com algum tipo de problema, seu resumo tá muito longo. Por quê? O seu bloco de revisão tem de ser no máximo de 30 minutos. Não pode passar de 30 minutos, ok? Lembre-se, você está revisando o seu resumo. Se o seu resumo é curto, é uma síntese da teoria, pelo menos deveria ser. Se você está fazendo resumos muito longos, você precisa ajustar essa sua forma de resumir. Então, se a sua revisão está sendo com base no seu resumo, e o seu resumo é uma síntese da teoria, a revisão não pode ser longa. Ela não pode levar mais do que 30 minutos. Isso é muito importante que você perceba, porque se você tem blocos curtos de revisão, você consegue revisar mais matérias e você consegue também revisar mais rápido. Aí é que a revisão passa a não ser uma coisa tão chata para você, porque você revisa rápido, porque de repente você consegue revisar a teoria toda sobre a colocação pronominal em 15 minutos, em 20 minutos, ok? Então esse é um ponto muito importante na sua preparação. Lembre-se, o seu bloco de revisão tem que ser curto, de no máximo 30 minutos. Se você está precisando de mais tempo para revisar, é porque o seu resumo precisa ser ajustado, ok? Então essas foram as 4 dicas para você revisar a matéria de forma eficiente. E antes de terminar esse vídeo, eu preciso dar um aviso. Vou colocar aqui no dia 11 de março,
Anote aí na sua agenda, coloque o relógio para despertar, porque no dia 11 de março eu vou abrir as matrículas para a primeira turma do meu curso Como Estudar Português para Concursos. Para quem é esse curso? Se você não sabe direito o que você tem que fazer, se você não sabe direito como você tem que estudar, qual é a matéria que você tem que estudar, por qual matéria você tem que começar, como você vai fazer as revisões, como você vai resumir os conteúdos, como você vai montar um plano estratégico de estudos para você estudar a língua portuguesa, como também você vai resolver as questões, quantas questões você tem que fazer por dia. Esse é o curso ideal para você. Por quê? Eu vou mostrar o passo a passo, o roteiro completo, do início até o fim, como você vai estudar português para concursos, o que você tem que fazer, como você vai começar, por qual matérias você vai começar, enfim, eu vou cobrir todos esses aspectos nesse curso. Então, se você quiser ser avisado sobre a abertura das vagas, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, se você estiver vendo no Facebook, eu vou deixar o link aqui em cima, então você vai clicar nesse link, vai aparecer uma página para você fazer o cadastro, é bem simples, é só você colocar o seu nome e o seu e-mail e eu vou mandar mais informações sobre esse curso para você, ok? Então não se esqueça, dia 11 de março, já coloca o alarme aí no seu celular para ele despertar, para você receber mais informações sobre o curso Como Estudar Português para Concursos, ok? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal para você receber as novas aulas. Um abraço, bons estudos, faça o seu cadastro e nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.